Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um podcast aqui. Eu sou o Alexandre, como vocês sabem, vou conduzir mais uma vez essa conversa. Antes da gente começar efetivamente, aquele avisinho inicial para vocês pausarem o vídeo agora, darem like, ativarem o sininho do YouTube, acompanharem a gente no Instagram e também no Spotify. Então quem gosta de sair dirigindo, pega um trânsito aí, bota o Spotify para rodar com os nossos podcasts, certeza que vai ser sucesso, vocês vão gostar. E acompanhem a gente também no Instagram e no TikTok, tem vídeos curtos lá para vocês pegarem os trechos mais importantes ou mais cativantes dos episódios. Hoje a gente está aqui com o Amir, que é uma figura conhecida aí no mercado da arquitetura. Faz tempo que você trabalha com arquitetura, né? Isso é uma coisa que eu não perguntei antes. Olha, nem me lembro, não me lembro mais disso. Então ele faz bastante tempo. Então, antes da gente falar com o Amir, efetivamente, a gente tem uma empresa patrocinadora, parceira aqui, principalmente do Amir, que é a JRG Engenharia. E como vocês sabem, a gente sempre tenta trazer empresas aqui que são gabaritadas no mercado, principalmente com o aval de um profissional, né? A gente sempre evita trazer empresas que às vezes não são conhecidas pelo profissional que está aqui, ou o pessoal não conhece muito bem. Então, quando uma empresa vem e tem um aval do profissional, quer dizer que o profissional não quer uma dor de cabeça para o trabalho, não quer ir projetar e o cliente ligando de noite porque a empresa que ele indicou ou referenciou lá não é uma empresa que deu devida atenção ao projeto. Então, a JRG é tua parceira, né? Você comentou que faz tempo que você trabalha com eles e você tem plena confiança no serviço deles, basicamente, né? Com certeza. Já eu conheci o Júnior num café, ele pediu para a gente conversar. E a gente estabeleceu alguns critérios para parceria. Primeiro, que eu, como profissional, não aceito comissão de qualquer empresa, nem eu e a Aliciane. E também eu queria que uma empresa que fosse executar uma obra nossa fosse transparente e honesta nos processos. Não perfeita, não existe qualquer empresa perfeita. E o Júnior entendeu muito bem isso. E a partir desse momento a gente começou a consultar sobre clientes. Aí fizemos uma casa, a casa da Renata, a cliente adorou eles. Aí indicamos ele para outra cliente, né, a Daniela, e agora indicamos para o Rodrigo, que está acabando a obra. E ele está fazendo agora a casa do Marcelo. Né? Então a gente acredita que o padrão de conduta do Júnior é um exemplo a ser seguido. Né? A gente trabalhou com várias construtoras, a gente tem amigos em várias construtoras. Né? Mas eu optei nesse momento por acreditar no trabalho do Júnior justamente por essa facilidade de comunicação com os clientes. Sabe? Ele não passa a imagem de ser uma pessoa e vai ser capaz de fazer o impossível, não? Ele faz aquilo que é o correto, aquilo que é coerente. Dá, não dá, avisa. Justamente, né? O que a gente mais precisa hoje, eu acho que em todo o ciclo de nossas vidas, né? É essa questão de ser correto, justo, transparente nas decisões, né? E ser uma pessoa que não vai omitir informação, que vai falar aquilo que é o correto. E os clientes no nosso escritório são pessoas bondosas, que elas já sabem que o mercado de construção e arquitetura tem essas dificuldades, né? A gente projeta uma coisa, acontece diferente na obra. Né? Mas como é que você vai lidar com esses picos de crise, né? De ansiedade? Justamente com consulta, né? As portas sempre abertas para conversar com eles e tentar resolver da melhor maneira possível. Isso faz uma diferença muito grande, né? E é muito bom uma empresa que perpetua também, né? Tipo, que nem você comentou que eles fizeram uma obra, o cliente gostou, vocês gostaram, foram para segunda e para terceira, quarta. Isso é muito bom, né? Porque quer dizer que que nem você comentou, não existe empresa perfeita, mas que qualquer problema que existiu foi consertado e tá se perpetuando. Eu acho que a gente pode dizer assim que o maior desafio de todos nós como profissionais é tentar manter nos olhos dos nossos clientes, de qualquer família e empresa, né, a confiança de que nós fizemos o melhor por eles, de que nós amamos aquilo que a gente faz, né, e a gente vai sempre estar disposto a melhorar. Né? A gente vai errar, a gente vai tropeçar, a gente vai se enganar, mas não pode haver nesse processo a falsidade. Não pode, que nem a minha psicóloga falou para mim recentemente, ela falou assim: Amir, não existe meia grávida. Ou está grávida ou não, entendeu? Na vida é assim. Ou você é bom ou você não é. Aqui nós não estamos falando de perfeição. Estamos falando de intenção nas coisas. Né? Eu vejo, né, o trabalho do Júnior, essa boa intenção. Claramente eu vejo isso nele, né? Um frescor de bondade, né? Então, eu tenho o prazer de indicar eles, né? Assim como indico outros amigos também, né?
mas estou falando especificamente do Júnior agora, por uma questão, Júnior Gadiego, por uma questão de realmente de que ele está conseguindo colocar em prática esses valores. Né? Eu acho que nós estamos chegando num momento da história da sociedade em que a moeda mais importante que nós vamos ter é a veracidade, é a transparência. Né? Não é se a pessoa sabe demais ou se ela é super capaz. Isso é importante. Né? A gente sempre diz assim, é muito difícil você transformar o caráter de alguém, mas é fácil você capacitar uma pessoa. Então nós estamos com uma sociedade cheia de pessoas capacitadas com péssimo caráter. Que daí não resolve nada. Não resolve. E uma das premissas para o sucesso de uma pessoa no mundo atual, né, é o respeito pelo direito do outro, o respeito pelo outro e um amor profundo pela justiça, sabe? E cuidar do bem da sociedade. A gente vê esses líderes do mundo hoje como eles estão brincando com as pessoas, né, em todas as esferas. A gente diz, né, analisando os dados aí do Conselho, que a mitomania virou um instrumento de gestão pública. Isso acontece em qualquer nível. A mentira se tornou uma ferramenta de trabalho. Quando você pergunta, isso é verdade? Mas não é verdade aquilo. Né? Isso contamina as pessoas. Contamina. Quando a gente vê que o próprio gestor do Conselho de Arquitetura fala nos vídeos que ele fala que os processos estão arquivados, mas eles não estão arquivados. E nem estiveram. Né? A gente vê que os conselheiros lá do CAL, por exemplo, ficam envergonhados. Da mesma maneira que você vai num local de uma empresa e alguém te oferece a comissão né? E você fala que não aceita isso. Uma premissa, né? De que tudo tem que ser feito da maneira mais justa possível. Então, por essa característica de vivenciar a experiência do conselho, vivenciar o mercado, eu percebi a bondade no Júnior. E ele está conseguindo ter êxito nisso. Show. E mais exemplo, o que pode ter de melhor a não ser o teu cliente falar bem de você? Aí vem a pergunta, Alexandre, para você, né? Que você conhece os arquitetos, né? Quantos arquitetos falam bem do Conselho de Arquitetura? Realmente, quantos falam? O que está acontecendo aqui? Né? É a mesma coisa que acontece no nosso trabalho. Né? Se a gente erra, a gente tem que ouvir aquelas pessoas que a gente chateou elas e se explicar para elas. Né? Recentemente tive um problema numa obra e um cano vazou. Nós fomos lá e falamos, fiquem tranquilos, vamos resolver todos os problemas para vocês. Porque isso é uma grande oportunidade de fazer o bem para as pessoas. Então essa é o quesito, né, que a gente mais admira hoje no mercado, que a gente busca, eu como arquiteto busco, tanto nos meus clientes como os parceiros, é a honestidade. E isso que a gente estava conversando antes até, quando que começou a tua trajetória na arquitetura em si? Você lembra assim, quando que começou esse gosto por essa profissão, por essa arte assim? Olha, eu vim de uma família em que meu pai e minha mãe davam aula para crianças. E eu via meu pai engenheiro, meu pai veio do Irã e queria ser arquiteto. Minha mãe era enfermeira. Eles davam aula para as crianças dentro da nossa casa, e na nossa casa eles eram pioneiros barrais. E meu pai desenhava para mim um caminhão Scania. Perfeito. Numa caneta Parker prateada. E eu com 5 anos ficava pensando como é que ele consegue desenhar aquela gradil cromado da Scania, com aqueles faróis, e eu não consigo desenhar aquilo. Então aquilo ficou preso na minha mente desde a infância. Né? Meu pai conseguiu desenhar aquilo. Quando eu tinha 11 anos, a gente morava na Bahia, a gente foi descendo e fomos morar em Foz do Iguaçu. Quando chegamos em Foz do Iguaçu, viemos para Curitiba, eu memorizei um livro de aviões. Peguei um livro de aviões e mostrava o Boeing 747 cortado, né, as turbinas, né, e eu me apaixonei justamente pelo detalhamento dos trens de pousos, das turbinas, e aquilo começou a chamar minha atenção e eu comecei a desenhar igual que estava no livro. E você falou que memorizou, memorizou. Memorizei, tanto é que eu estava até brincando com minha esposa, que eu fui recentemente para Maceió, e eu parei no aeroporto e fiquei olhando meia hora pro trem de pouso do avião. E daí eu fiquei imaginando tudo aquilo desmontado. E daí eu fiquei imaginando que eu poderia chegar na minha casa e desenhar
cada peça daquela. A roda deslocada, o pivô, o freio, a base de sustentação, né? O amortecedor dele, né? Todos os detalhes. Aquilo me dá prazer desde criança ver aquilo. Então eu memorizei. Então essa incentivo, provocação, fez com que dos 12 aos 12 anos eu desenhasse já casas e projetos de prédios. Então eu comecei a fazer estágio aos 15 anos porque eu perdi o leme do barco da minha família em Foz. E meu pai falou, você vai pagar isso aqui. Então eu pegava ônibus, 4 ônibus por dia, e ia fazer estágio no escritório de engenharia. Caramba! E era isso. Naquele calor lá de Foz. Eu chegava com a mão suada, tocava o braço no papel, puff, já era. Aí a gente ia pegar a gilete, raspar e fazer tudo de novo. Então ali foi o momento em que, não que eu percebi que queria ser arquiteto, mas acho que era o início do mexer com o projeto, desenho. Era isso. E porque esse universo da arquitetura, que nem você falou, não é o clássico do clássico para você começar. Você começou vendo outra coisa, nada a ver, tipo um avião, por exemplo. Só que o conceito ali era você gostar do detalhamento e tal. E isso hoje em dia está bem relacionado com a profissão, né, de arquiteto, porque tem muito disso dentro dos projetos e você falou que você consegue memorizar muitas coisas também, né? Isso facilita o teu dia a dia, aposto. Por exemplo, eu estava na faculdade de arquitetura e tinha que apresentar num trimestre o projeto do prédio. Em uma semana eu apresentei 10 projetos, 10 propostas diferentes, né? Aí os professores tiveram que fazer uma reunião para decidir o que faziam com esse aluno, né? Então eu tinha dificuldade não de produzir, tinha dificuldade de saber qual era o caminho. Né? Porque já enxergava as coisas em 3 dimensões, chegava tudo em 3 dimensões, a viga, o pilar, tudo era assim, né? Você pensava em BIM já. O BIM, na verdade, é uma ferramenta perfeita para quem sabe construir. Para quem não sabe construir é um problema, porque a pessoa vai tomar decisões caras. É verdade. Né? Então a gente fala assim que a experiência do arquiteto até tem que ir para o campo, tem que ir para a obra, você mesmo que trabalha com instalação de equipamentos, né? Você imagina a dificuldade que você deve encontrar quando você percebe, cara, os caras não pensaram nesse casamento de informação que está aqui. Né? Então, esse conceito de você pensar antes na questão econômica, né? As premissas econômica, na questão volumétrica, na questão de fluxo, na questão de luz, sombra, tudo isso é que influencia o projeto. Isso é um treinamento que vem lá atrás. Eu fiz estágio num escritório em Blumenau, do Roberto Holitz, que foi o meu chefe, né, quando eu comecei a estudar lá. E o Roberto Holitz, que já morreu, era um baita arquiteto. Né? E ele e o Gilberto, eles me ensinaram dentro do escritório pequenininho que o arquiteto podia fazer tudo. Eles faziam estrutural, elétrico, hidráulico, tudo fazendo Alexandre, e construir as obras. Então, o que aconteceu comigo? Eu me especializei, eu fiz um curso de fibra óptica. Caramba, eu aprendi a fazer cálculo elétrico porque a gente fez elétrico na faculdade e quando fui para a obra eu sabia menos que o pedreiro. Daí eu resolvi estudar. Daí eu comecei a me tornar aprendiz elétrico também. Eu fazia laudos e administrava obras. Então, muito cedo eu administrei obras, né? Então, muito cedo você fazia tudo já? Eu fazia tudo, porque eu tinha um estímulo do meu pai e da minha mãe na parte de analisar dados. Né? Então a gente via os problemas que aconteciam tanto do lado de corrupção na saúde, que minha mãe trabalhava, como também na área de engenharia, que meu pai era engenheiro da Tacuru e da Ipu. Então meu pai, eu sempre vi meu pai contabilizando custos das coisas. E a vergonha que ele sentia de contar alguns fatos que ele sabia das obras. E aquilo mexia com a gente. Falei, por que minha mãe está sendo ameaçada por denunciar a prostituição em Foz do Iguaçu? E por que meu pai está com vergonha de contar um fato para os engenheiros da Alemanha quando veio visitar Taipu? Então tinha coisas que era, né? Você ficava... E aquilo começava a mexer com aquele senso teu de justiça, né? Que você buscava. Como é que vamos construir a paz do mundo e a justiça? Está cheio de coisa errada. Né? Então, isso também é aplicado na arquitetura, nos nossos projetos. A gente pergunta para os clientes, é isso que vocês querem? Tem certeza? Olha o custo que vai dar aqui. Por que vocês não pensam primeiro no que vocês têm de dinheiro para depois propor o projeto? Né? Fazer o inverso, né? Então, essa busca, né, pela verdade acabou influenciando a maneira que a gente trabalha. É porque isso é um estilo de vida, né? Basicamente, que era o que a gente estava conversando. Isso se tornou a forma com que você
vive, basicamente, né? Sim. Tipo, Sim. as ações que você toma, as coisas que você faz durante o dia, são baseadas numa filosofia, basicamente, né? Sim. Você comentou bastante de fazer o correto, de buscar sempre a coisa boa, fazer o certo para as pessoas e tal. Sim, sim. Isso aí você foi aprendendo com o tempo, vendo o que acontecia na tua família, basicamente. Porque a gente passou por várias experiências profissionais e no início da carreira a gente acaba imitando o padrão errado das pessoas. E aquilo custou muito caro. Uhum. Então, por exemplo, no prédio que a gente construiu, não tivemos cuidado com os documentos. O construtor roubou a obra com o empreiteiro e fugiu. Quem foi que pagou o pato? Eu e meu sócio. Putz. Só que nesse processo de dor, de calamidade, né, ser processado, foi aí que foi a grande oportunidade de aprender a fazer auditoria. Uhum. Então o problema não estava mais em projetar o prédio, em criar, estava em compreender o processo administrativo de obras. E foi justamente na mesma época em que o governo houve o atentado lá em 2000 da Torres e explodiu a questão do petrolão, e explodiu lá os mensalões. Então a gente ouvia no escritório a CBN, né, e via a investigação, as coisas erradas, e nós estávamos diante do processo na justiça. Nós ficamos 2 anos comendo fiado para poder pagar as contas. Essa questão das provas, né, e com a vontade de ser arquiteto, casou direito, que fez com que a gente ficasse sensível àquilo que era a nossa falha profissional, né, e também como é que a gente pudesse sustentar nossas vidas conquistando clientes. Aí você pensa, mas quem é que vai acreditar em você? Quem é que vai acreditar em você se alguém fechou as portas para você? Uhum. Então, complexo. aí você tem que ficar humilde, ter humildade, né? Uhum. Entendeu? E dentro desse universo você acabou se envolvendo com o CAL também, né? Que é o Conselho de Arquitetura. Qual que é o teu papel? O que o CAL representou para você desde quando você se envolveu com o CAL, vamos dizer assim? Porque a gente conversou bastante com o pessoal sobre o CAL, que é o Conselho de Arquitetura, que basicamente protege não os arquitetos, né? Até achei engraçado esse termo, mas ele vai proteger o certo. Né? Tem as leis, você vai seguir as leis, as normas, e o CAL representa uma entidade super importante dentro do meio da arquitetura, por mais que tenha um monte de arquitetos que talvez não interajam com o CAL, mas existe o CAL. Onde que você entrou nessa... Então, como eu estava te falando, eu fui convidado pela Margarete Menezes, que era da ASBEA, porque eu também era da ASBEA. Uhum. E ela acabou relatando para nós no início algumas experiências negativas que estava tendo nas gestões passadas, né, na época dela, né? E como ela estava tendo dificuldade em formar chapa, e eu, por gostar dela, de entender a boa fé dela, né, eu quis ajudar. Só que eu não sabia que ela tinha me posto no 4º lugar da chapa. Eu achei que eu estava lá atrás, porque afinal de contas tinha professores, tinha as pessoas que a gente admirava, né? E quando você fala antes, quando faz tempo isso? Foi em 2017. 2017? Aí quando ela me convidou para fazer a chapa junto com eles, eu não entendia a dimensão do que significava aquilo. Eu achava que nós, como arquitetos, estávamos lá para ajudar a sociedade dos arquitetos. Né? Que nós iríamos nos unir com outros profissionais para formar o conselho para a gente realmente ajudar a nossa profissão. Mas quando eu entrei na chapa e acabei sendo eleito, e para mim foi uma grande surpresa isso, aí justamente Margarete e Cláudio Merlino, minha professora que me formou, me contou o que estava acontecendo. Naquele momento eu fiquei assustado, porque eu falei, por que você não me contaram isso antes? Não, porque a gente queria que pessoas como você estivesse aqui. Eu falei, mas para fazer o quê? Diante dessas pessoas que estão aí, para você ajudar a mudar. Tá, mas antes da gente começar, a gente vai nos órgãos federais. É o que a gente fez, a gente foi no Tribunal de Contas da União, a subsede aqui perto da Cândido Abreu. E fomos eu, a Margarete Menezes, o Cláudio e uma advogada, a Sônia Maluf, representando o conselho, para a gente conversar com os conselheiros do TCU para a gente entender onde nós estávamos pisando. E chegamos lá e eles perguntaram para nós, vocês não vão fazer nada? Falei, fazer o quê? O seu conselho está cheio de denúncias aqui. Falei, que denúncias? Aí trouxeram pastas de investigação sobre o CAL. E lá estavam várias denúncias de funcionários e ex-conselheiros. E nessas denúncias falavam de atos de assédio, de cargos irregulares, fraude de concurso, fraude na compra dessa casa do conselho, né?
ajuda pessoas no interesse deles, problema nos processos éticos, né? Então, mostrava uma patologia de um corpo doente. Naquele mesmo momento, e ouvindo esse apelo do conselheiro, ele contou o exemplo do Conselho de Santa Catarina, que tinha acabado de ser intervido. E tiveram que tirar toda a diretoria porque aconteceu o mesmo problema no Paraná, né? Pronto, aí o que aconteceu? Uma vez que a gente sabia da situação, a gente teve que se preparar, eu tive que me preparar. Então, me pediram para ficar na área da Comissão de Finanças, né? Mas antes de eu ficar na Comissão de Finanças, eu quis conhecer quem eram as pessoas que estariam. Então, eu comecei por mim mesmo a analisar cada um deles. E eu montei relatórios sobre o papel deles dentro do Conselho. E eu fui até o Ministério Público para poder entender da ação que havia na época, que tinha pedido a demissão de vários funcionários. Então aí vinha a pergunta: como é que eu posso aprovar contas? Começar a está cheio de funcionário irregular. Já que eu, como conselheiro, para aprovar qualquer coisa, tem que estar correto. Eu tenho que analisar as coisas. Eu tenho a obrigação de olhar o mérito. Não isso que eles fazem hoje, né? Provar. Todos aprovam do olho fechado e agora estão se arrependendo do que está acontecendo. Então, foi aí que eu tomei um passo de ir até o Ministério Público para entender qual era essa ação. E aí eu fui orientado a reprovar as contas, sim. Ficar atento. E me explicaram que caso eu imitasse o padrão deles, no futuro eu poderia ser responsabilizado em todos os órgãos, que é o que está acontecendo com eles agora. Bom, aí eu comecei minha caminhada no Conselho e já fui ameaçado imediatamente. Só que, ao contrário de, como eu expliquei, de eu temer a ameaça deles, a única coisa que eu não sabia é como me comportar na plenária. Mas cada ameaça que eles faziam, manipulação, para mim se tornava um instrumento de curiosidade. Então eu comecei a mim mesmo a investigar os fatos, auditar, Alexandre. Isso gerou desconforto para quem estava lá. Então você entrou porque quando você entrou no CAL, vamos dizer assim, você não imaginava o que era o CAL em si, né? Tipo, o que o CAL representava? Ou você já tinha tido contato com o CAL antes? Não, na verdade eu gostava de algumas pessoas que estavam na gestão. Eu gostava do ex-presidente, gostava do presidente atual que estava aí. Eu tinha afeto por eles muitos anos atrás. Jamais poderia imaginar que eles representam grupos econômicos dentro do Conselho. E que eles usaram o Conselho para beneficiar suas empresas. E que os funcionários alguns funcionários ajudaram eles. E que esses mesmos funcionários estão envolvidos na fraude do concurso público. Nesse momento, eu comecei a me interessar em investigar os fatos. E eu ia renunciar em setembro de 2018 ao Conselho porque eu tenho uma doença degenerativa. E me custa muito minha saúde e da minha família. Só que a partir de quando eu vi que pela 4ª vez estavam me gravando minha voz, estavam me filmando, né? E estavam assediando as pessoas, assediando a Margarete Menezes, os funcionários, porque o grupo que perdeu o controle porque o Ronaldo renunciou, não aceitou a Margarete Menezes, né? A partir daquele ponto, eu comecei a investigar cada vez mais. E conforme a orientação que eu tive dos órgãos federais, comecei a denunciar tudo de maneira ordenada, as coisas. Né? Então foi uma decisão assim, poxa, eu estou diante de um fato cheio de irregularidade. Se eu não fizer nada, eu serei julgado pela sociedade porque eu não fiz nada. Se eu faço, essas pessoas vão perseguir. Né? Então, eu prefiro que as pessoas me persigam e me processem. Porque pelo menos o bem que eu estou fazendo vai deixar um legado a todo mundo. Né? E eu não tenho qualquer interesse no Conselho. Eu entendi que esse papel que eu estou fazendo hoje é o papel de fazer o bem para as pessoas. Né? O que me preocupa hoje é ver que a grande massa dos arquitetos não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Mas nossa obrigação como ex-conselheiros é não ter medo dessas pessoas. E dizer para elas, o tempo de vocês acabou. Uma nova geração está chegando, de pessoas retas, bondosas e que vai reescrever a história. E conforme eu coloquei na parte de transparência, né? Que vocês ficarão marcados para a história como alguém que prejudicou a nossa categoria profissional por ganância e vaidade. Vocês escolheram um padrão de conduta que é reprovável no mundo moderno. Essa ambição que vocês têm, misturado com vaidade, com assédio e ameaças, acabou. Acabando.
E que basta que todos os arquitetos se levantem e tenham a coragem e moralidade de reescrever a história. Nós não queremos o mal para essas pessoas, nós queremos que elas peçam perdão. Porque se elas buscarem fazer o mal, nós vamos fazer a justiça. Então, o meu trabalho como ex-conselheiro, como arquiteto, eu quero o conselho funcionando porque eu pago esse conselho, eu quero os funcionários sendo valorizados no conselho, quero que os atos de assédio acabem. Tem um processo agora que já multou esse presidente R$200 mil, mais R$1.000 por dia de atraso na liminar e mais 10 mil por ato de repetição. Ele lamentou e disse nas entrevistas que nós denunciamos quase todos os dias. Nós iremos denunciar toda irregularidade até que ele aprenda que é muito feio mentir, que é muito feio tentar manipular as pessoas. E nós não temos medo de qualquer um deles. E nós já se colocamos à disposição da Polícia Federal, Tribunal de Contas, Ministério Público, de todas as esferas, e já nos colocamos à disposição de todo e qualquer conselho profissional a explicar como foi o nosso trabalho dentro do Conselho de Arquitetura. Então, novamente, não tenho raiva deles. Eu fico triste, chateado, fico angustiado quando eles ameaçam as pessoas, quando manipulam e quando nas plenárias a gente vê a alienação deles, por causa de um punhado de vaidade, Alexandre. Um mundinho pequeno deles. Isso essa questão de, tipo, investigação e tal, você sempre foi curioso nesse sentido, em outras áreas da vida, assim? Porque você comentou que, você analisou o papel do avião lá, viu ele no meio, ficou curioso, daí você parou para analisar, daí quando você teve o teu papel no CAL ali, você queria investigar, entender. Na tua vida, assim, você gosta de entender bem os assuntos e tal, para investigar mesmo, usando o termo investigar mesmo. Então, existe uma palavra no Alcorão chamada unicidade. E essa palavra significa que todas as coisas criadas provêm do mesmo ponto. Os filósofos da época, do Oriente Médio, da Pérsia, da Arábia Saudita, que entenderam o islamismo, eles começaram a buscar no universo onde é que estava a expressão da palavra todas as coisas surgem do mesmo ponto. Então eles começaram a perceber o crescimento das pétalas de uma flor, o desenho de uma galáxia, o nascimento de uma criança, o movimento das águas. Eles perceberam numa flor que tinha um movimento que sai do centro, né? Etnocentrista, né? Então eles pegaram uma folha e começaram a botar o nome dela de A. A segunda folha, A mais B. A terceira, A mais B vezes X. Então isso começava a criar a ideia de proporção áurea e análise técnica. Por que eu estou te contando isso? Porque em cada coisa na história tem um sinal, e tem uma harmonia, e tem uma distorção. Se você pegar um circuito elétrico, você vai precisar calcular a demanda, mas para você fazer a energia chegar até aquele ponto da demanda que você quer, qual é a demanda? 1000 watts. Qual é o fio que eu preciso? Aí você tem que ver a norma. Só que você tem que calcular isso de acordo com o comprimento. E cada cabo tem uma coisa chamada resistividade. Resistividade é a capacidade de suportar pressão. O que foi que eu fiz? Eu comecei a analisar o comportamento das palavras deles, nas atas. Comecei a analisar os números, comecei a analisar a incoerência, comecei a analisar o portão de transparência, comecei a analisar os processos, comecei a analisar o que eles faziam na vida passada deles, o que eles estavam fazendo naquele momento e qual era a meta do futuro. E bingo, nós descobrimos o que eles queriam antes deles. Tanto é que as denúncias que estão explodindo, nós já tínhamos mapeado tudo. Tudo. Atos de assédio, já sabíamos. Eleitoral, já sabíamos, só que não fomos nós. Foi o próprio funcionário deles que denunciou eles. O próprio funcionário dele denunciou ele por estar cansado de ver tantas irregularidades dentro do conselho. Mas o menino tem medo de falar, porque deve ter recebido ameaça também. Né? Então nós começamos a observar como é que eles usavam o recurso público, aprovando contas sem deliberações na plenária, a plenária alienada aprovando tudo. Já era de se esperar. A gestão do sindicato do IAB dentro do conselho é assim. As contas chegam prontas para ser aprovadas, ninguém analisa de maneira correta. Na gestão da Margareth Menezes, por exemplo, que eles criticaram, basicamente metade da reunião era analisando de conta. E se pautava, por que gastou isso, por que pagou aquilo? Tá certo, tem que ser assim. Porque o Tribunal de Contas fala que se você aprovar uma conta irregular, vai ter consequência para você. Recentemente nós fomos convidados para responder isso porque eles fizeram uma fofoca. Entende? Então, o papel nosso como conselheiro, ex-conselheiro, como arquiteto, tem a obrigação de usar a criatividade e a razão.
Nós aplicamos essas duas áreas dentro do conselho. Então, ser arquiteto é um papel fundamental também para conseguir analisar e juntar. Sim, porque eles fizeram uma engenharia da perversidade de mecanismo dentro do conselho, imitando o padrão de outros conselhos. Então, eles tinham já o pacote plano de saúde, o pacote imóveis, o pacote informação de dados, o pacote turismo, o pacote de áreas, cada coisinha eles têm, sabe como lidar com isso. Eles tinham, por exemplo, um grupo de pessoas que ajudam eles dentro do conselho, que são os funcionários com fragilidade de caráter que têm medo deles. E que acabam sendo subservientes ao modelo deles. Por exemplo, o Moganzazzi que veio aqui, só ele pediu 5 vices nas contas. Por que numa plenária apenas 4, 5 pessoas reprovam as contas? E por que elas reprovam? Por que elas reprovaram as contas? Reprovaram de birra política, como fala o atual presidente? Ah, porque eles não sabem o que estão fazendo? Não. Porque tem incoerência. Está errado. Entendeu? E o que é esse aproveitando o teu gancho? Ah, isso aqui é um presente, né? Isso aqui é um presente, né? Um presente de um dossiê que a gente montou, que faz parte da página, parte das investigações da página de transparência. O que é aproveitando a página? Como é que é o nome da página? A página se chama Transparência e Arquitetura. É uma página que a gente criou para contar para as pessoas, né? Para contar para as pessoas, para contar para as pessoas o que acontece no dia a dia do conselho, né? Porque a gente começou a colocar documentos oficiais e as pessoas não entendiam o que era aquilo. Nós tivemos que usar memes para chamar a atenção deles, para eles entenderem, parem de fazer isso, parem de fazer coisas erradas, parem de ameaçar as pessoas, olhem as contas estão provando, olhem o exagero de cargos provenientes da Câmara Municipal de Curitiba, olhem, cuidem dos funcionários, respeitem eles. Para que tudo isso? Aonde nós vamos chegar com isso? Por que não respeitaram a fiscalização? Porque só agora nas eleições resolveram mudar os dados, né? E dizer que estão fazendo papel. Por que durante todos esses anos não fizeram isso? Por que investiram muito mais em recursos humanos destinados a gabinete e marketing pessoal do que na fiscalização? Por que os funcionários estão entrando em conflito com o acordo coletivo? Por que tem denúncia de assédio? Por que tem vários processos em andamentos? Por quê? Isso é birra eleitoreira? É birra? Isso? É uma briguinha de eleição? Claro que não. É o nosso direito. Nós pagamos o conselho. Nós precisamos de um conselho funcionando, que funcione de maneira correta. E que a gente possa dizer, poxa, essa autarquia federal está funcionando na sua plenitude. E o conselho pare de mandar dinheiro para as entidades, que não fazem nada para os arquitetos. Elas recebem dinheiro para elas mesmas. Abrem um concurso e depois recebem dinheiro do concurso. Que é isso? Entende, Alexandre? É um mecanismo assim, né? Então, complexo. Nesse dossiê que tá aí, né, aparece um monte de coisa. Isso aqui, você elaborou ele como forma de analisar os dados que você comentou que tem e tal. Todos esses dados que estão aí estão na justiça, estão dentro dos órgãos sendo investigados. Tem muito mais que isso. Isso aqui a gente fez para poder explicar para algumas pessoas. Porque a gente criou várias frentes de trabalho, de investigação. Né? Não foi só aqui, no CAL. Então a gente teve que permear essa informação de maneira a chamar a atenção de um grupo de pessoas que pudessem também ajudar nas denúncias. Com dados reais. É isso. Entendi. E você imaginou que você teria um papel desse assim no CAL, por exemplo? Porque a tua vida como arquiteto, você ia projetar, você ia... Assim, a vida costumeira, vamos dizer assim, né? É projeto, acompanhamento de obra e tal, e tal, e tal. Porque, de repente, surgiu a situação de poder ajudar no CAL, né? Você imaginava que algum dia você poderia participar de... Não foi isso. Eu não tenho qualquer ambição nesse conceito. Para mim, com todo respeito, né, aos meus amigos que acham que essa autarquia funciona, para mim ela não funciona. Ela é um corpo doente, está morrendo. Está morrendo por causa da ambição de um grupo politiqueiro, que eu falo mesmo, né, de membros do IAB, principalmente do SINDAC, o sindicato se tornou subserviente ao IAB. E esses amigos do IAB perceberam que eles eram donos do conselho e podiam usar como eles queriam. Não é verdade. Não. E as entidades são... Infelizmente, eu tenho que fazer uma crítica a todas as entidades que elas se tornaram omissas e indulgentes com esse comportamento.
Eu faço parte de um grupo de ex-conselheiros e conselheiros a nível nacional que estão indignados com esse comportamento infantil. É um comportamento de ego, né, de vaidade, e de uma geração de pessoas que vive de diárias e passagens. É errado. Não só sou eu que penso assim. Quando você olha a quantidade de passagens diárias que foram pagas para as pessoas, aí você pergunta, do que essas pessoas vivem nas suas vidas? Como é que elas cuidam dos seus filhos? Como é que elas cuidam das suas esposas? O que eles fazem nas suas vidas? Está tão obstinado por esse poder. O conselho deveria ser rotatório, onde cada pessoa da sociedade pudesse estar representada. Que nós pudéssemos ter empresários, estudantes, professores, né? Pessoas de todas as esferas sociais ajudando e consultando o conselho. Agora são essas mesmas pessoas há 10 anos. São as mesmas pessoas, Alexandre, falando as mesmas coisas. Eles têm medo, a nossa impressão é que eles têm medo que uma geração como a minha e como a Mobile entre e fala, cara, vamos passar limpo tudo, vamos, como eles falaram, vamos construir tijolinho em tijolinho as coisas. Sem mentira, sem vaidade, sem ego, sem nada. Servir a sociedade. O que eu quero? Eu não quero nada. Só que, infelizmente, eles ameaçaram uma pessoa e que ama a justiça. E essa motivação que você teve para ajudar nesse sentido, porque assim, é uma área completamente diferente da arquitetura em si, né? Tipo, é diferente de projetar, de criatividade e tal. Acaba entrando numa área mais burocrática e tudo mais. Você sempre gostou dessa área, assim? Você tinha algum interesse nessa área mais investigativa mesmo, assim? Ou foi de repente? Foi uma coisa quando a gente faz laudo pericial, a gente faz laudos, né, para empresas, né? A gente acaba tendo que, eu fiz alguns, a gente acaba tendo que analisar causa e efeito. Diagnóstico. Quando você vai fazer um projeto de uma casa, um prédio, você tem que fazer a topografia, o clima, né, o custo-benefício. Né? Então a gente já existe uma premissa na mente do arquiteto de investigar os fatos. No mesmo período que estava tendo os problemas no conselho, ele coincidia com a Lava Jato. E a Lava Jato se tornou para nós um motivo de inspiração. Né? Eu acompanhei o trabalho do Fruit e do Serralho, quando tinha a questão do Mensalão e Petrão lá atrás. Isso me chamou muita atenção. Por que um governo que a gente admirava na época estava tendo tanto problema? Né? E tinha uma pessoa no governo Lula que a gente gostava muito, que eu tenho muito carinho, já morreu, que é o Luiz Buchiquem, que era amigo dos meus avós. Né? E eu falei, cara, como é possível? Ele morreu de câncer. Então eu falei, cara, como é que as pessoas que acreditaram no país foram tão humilhadas assim? Né? Daí eu comecei a prestar atenção no trabalho que a Lava Jato está fazendo aqui. Com todos os problemas que tiveram, ela fez com que nós prestássemos atenção na malícia dos partidos políticos. Eu não acredito em nenhum partido político. Nenhum. Para mim, tudo não presta. São empresas com é a mesma coisa o CAL. O CAL, em vez de servir os arquitetos, serve a grupos políticos. E é fato isso. Senão não estaríamos aqui conversando sobre isso nas eleições. Né? Então, essa vontade de querer deixar um legado positivo, sem buscar, porque eu não vou ser político. Eu não acredito nisso. Eu não acredito no sistema que está aí. Eu venho de uma família política no Nordeste. Eu tenho contatos políticos. Eu não quero ser para minha vida. Eu quero ser o pai da minha família, cuidar dela, ser um bom profissional. Só isso, deixa. Então, eles provocaram o meu interesse de olhar isso. Eles foram a causa e o efeito do meu trabalho no conselho. Então, mas assim, você é uma pessoa curiosa por natureza. Isso de fato. Ou você. Buscando todas as informações o mais minuciosamente possível. Nós criamos afeto pelos funcionários do conselho. E respeito por eles. Tem pessoas muito queridas lá dentro. Que merecem todos os funcionários merecem respeito. Cada um tem sua história. Mas, infelizmente, uns compraram a ideia de uma coisa errada. Coitados, eles estão presos a um passado. Porque tudo que eles fizeram já está delatado. Tudo, cada ato que cada setor do CAL do Paraná fizeram está tudo registrado. Eles não sabem, vão saber agora na entrevista. Está tudo registrado para a posteridade. A parte da transparência é apenas uma parte desse processo. E educar os arquitetos. Entendeu? Nós só queremos que eles peçam perdão. Vão ser felizes. Vão cuidar de suas famílias.
Deixe o conselho para quem ama a arquitetura. Se vocês amam a política, o partidarismo, vão procurar ser o que vocês querem ser. Mas deixem o conselho para a sociedade primeiro, que merece um conselho saudável. Nós pagamos para isso, para quê? Para manter a diária dessas pessoas, a viagem delas, para elas lançarem livro com recurso do conselho para falar deles mesmos. Por quê? Qual que é o objetivo? O objetivo do conselho é fiscalizar, proteger a sociedade, valorizar a profissão, proteger a vida, ser correto, ser justo. O conselho não traduz isso. O conselho se traduz em quê hoje? Um grupo que é o grande vencedor, que sempre vence as eleições. E o resto é perdedor, porque não sabe ser profissional, não sabe ser competente. Parece uma brincadeira de mau gosto, né? Então, o papel de um conselheiro, o papel do arquiteto já é de proteger a vida. De um conselheiro, então, o que é? É ser o exemplo dessas palavras. Essa geração inteira que quer ser político dentro do conselho, eles já estão perdidos. Eles vão conseguir alcançar o que eles querem na vida pública porque a vida pública está corrompida. Mas estão deixando um rastro de problemas. Estão prejudicando toda a geração de profissionais. Daqui a 100 anos, quando a nova geração, depois de tanto sofrimento, olhar para o passado, vai falar, meu Deus, quanto tempo perdido. Em vez de fazerem o bem, o que eles fizeram? Né? Não fizeram bem para ele, para os amiguinhos deles que vai ganhar dinheiro, salário, aquela ajuda, a televisão, a mídia, tudo isso. Mas é uma farsa. Você entende? Que... Complexo. É isso. Qual é o legado que você quer deixar? De que você conseguiu tudo o que você queria, não importa os meios? Ou que você transformou a sociedade em uma coisa melhor? E outra coisa, eles ficam assustados quando tomam bronca e são denunciados. Então parem de fazer besteira. Façam as coisas corretas, façam as coisas que são justas, é melhor. Eu mesmo, se eu fiz uma coisa errada no passado, eu falei para os auditores que estavam sendo ameaçados. Se tiver algo errado que eu fiz, mostre o que eu fiz. Faça o favor. Mas não deixe de fazer o seu trabalho. Ajudar as pessoas. Melhor. Tudo é reparável, então. Você acha que, tipo, expor é melhor? Tipo, não melhor, mas expor situações e tal é mais cômodo, mais fácil do que deixar encoberto, vamos dizer assim. Você consegue deixar um dente cariado na tua boca durante 3 anos? Acho que não. Eles deixaram. Eles deixaram a boca inteira podre. A relação deles é de promiscuidade. Uma relação de que se você faz parte do meu grupo, você vai ganhar. Se você não faz parte, você vai ser perseguido e vai perder. Essa política que tem no Brasil hoje. Sempre teve, né? E grupos brigando. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de unidade entre os arquitetos. Precisamos de harmonia profissional. Precisamos de valorização profissional. De harmonia dentro do conselho. E de que os funcionários ficam felizes para poder prestar o melhor serviço deles. Eu estou torcendo para que o MOG e a LCN ganhem as eleições com a turma deles, porque eles não vão perseguir as pessoas, primeiro. Né? Eles vão consultar com as pessoas de que melhor maneira o conselho vai gerir os recursos financeiros. Né? E que a sociedade também, caso eles ganhem, também cobre o papel deles também. Vocês falaram isso aqui, aí como é que tá? Né? Perfeito. Então, é importante, né? Sim. A gente ter essa qualidade. Agora mudando um pouco de assunto, um assunto que eu tô curioso. Você pediu pra perguntar. Eu não, foi a Alice. Discos voadores, o que isso tem a ver com você? Eu não sei, cara. Não sei mesmo. Onde que entra esse outro assunto que não tem nada a ver com o que a gente tava conversando, mas... Então, desde novo eu vejo luzes no céu, né? Desde quando eu morava em Foz do Iguaçu. Você morou mais tempo em Foz? Você morou bastante tempo em Foz antes de vir para Curitiba? Eu morei em todo o Brasil. Morei na Amazônia, nasci na Amazônia, morei na Bahia, em Pernambuco, Tucuruí, Alagoas. Aí depois eu vim pra cá, né? Aí fui pra Foz, Curitiba, Blumenau, vim pra cá. Tenho amigos de Blumenau também que vão assistir o programa também. E, na verdade, eu sempre fui muito apaixonado por investigar naves espaciais, né? Avião. E aí começaram
desde a adolescência, comecei a observar o céu. Eu estava em Cascavel um dia, quando eu tinha 15 anos, eu olhei pro céu e vi um satélite sendo seguido por 2 luzes laranjas. Nossa, aquilo me chamou a atenção. E aí, acontece que passaram os anos, a gente vendo as experiências, né? E sempre imaginando que um dia a gente poderia ver algo assim especial, né? E aí eu tava em Goiânia, que é minha esposa de Goiás, eu tava em Goiânia e vi um avião da Gol passar, assim, no céu azul. E atrás dele, uma esfera prateada, como fosse o sol, do tamanho do diâmetro da cauda da Gol, em silêncio. Eu, cara, da onde isso? Daí eu fui investigar. E daí apareceram vários vídeos daquela luz passando de noite ali. Eu falei, caraca! Aí eu tive lá no UK e perguntei pra um cara da ANAC, né? Escuta, é verdade isso? O cara falou, é verdade, só que a gente não pode ficar lá falando abertamente. Então eles veem isso sim, todos os pilotos veem a partir de tantos pés lá, eles veem as naves. Aí, cara, eu falei, pô... Aí eu tava pensando em comprar um terreno e construir uma casa de morar, e aí eu fui, dei um terreno na Barreirinha, eu falei, nunca que eu vou morar na Barreirinha, que é longe. Caraca, eu morava lá no Beraba, né? Aí eu comprei o terreno, construí a casa e acontece que no dia 4 de abril de 2018, um dia depois que o Lula foi preso aqui em Curitiba, né? Nós estávamos em casa e tem um vídeo no YouTube, você pode ver depois, tá tudo lá os vídeos que eu coloquei. E aí, cara, estávamos arrumando a casa, minha filha e minha esposa embaixo, eu em cima, no escritório, de repente eu olhei assim, 3 luzes formando um triângulo, assim. Fazendo um movimento assim, a distância inteira devia ser 300 metros cada um. Só que não eram luzes circulares, fossem pilares de luz, de cor neon lilás. E o avião passando no meio deles, assim, que coisa mais doida que era. Aí eu tava lá em casa, minha filha falou, mãe, olha lá o ZT que você falou que não existia. Né? Tua filha falou? Falou, né? Aí passou um tempo, naquela semana lá, eu fui um dia, eu tava com a cabeça quente por causa desse conselho aí. Eu fui andar de madrugada, 9 horas da noite fui andar, e quando eu olhei pro céu, assim, numa rua, eu fui numa rua escura, né, com a tentora de visão, esses mesmos cilindros passando assim, um por um, assim. Tipo, a família deles, né? Vou passear aqui. Né? E eu tava lá assim, não acredito, cara. Aí passou um tempo e começaram a passar outras luzes lá. Daí teve um dia que foi assim, eu tava conversando com a Renata, que é cliente também do Júnior, a gente pode te confirmar isso. E tava todo mundo dormindo no condomínio, eu tava no meio da rua com o telefone. Então eu tava assim, e 500 metros do meu condomínio tem um bosque. No meio do bosque saiu um elemento, como se fosse uma agulha, assim, né? De noite, né? Uma agulha. Com luzes, caindo bola de luz. Daí eu fiquei em silêncio, a Renata falou, o que aconteceu? Eu falei, eu achava que era um balão saindo do bosque, mas é uma nave. Ela falou, então desliga, Amir, filma. Eu desliguei. Nessa que eu vou tentar desligar, a nave em 2 segundos sai do bosque e vem para cima da minha casa. Caramba. E tá lá, tá no YouTube. E daí eu pego o telefone e começo a filmar, assim. Né? E eu chamo, Gisele, Yasmin, cadê vocês? Ninguém acorda, cara. E a nave lá em cima, assim, na silêncio, e eu piloto drone pra obra. Eu falei, cara, mas não tem barulho. E ficou lá durante minutos. Não foi tipo assim, um segundo. Aí eu comecei a brincar, pessoal, eu sou arquiteto aqui desse, aqui pra gente conversar. Né? Aí eu comecei a registrar. Aí passado um tempo, a Isabela Ferrari da Rede Globo, eu sou padrinho do Parracho da Rede Globo. E ele, sabendo das minhas histórias e tudo mais, ele falou, Amir, eu acho que a Isabela Ferrari vai gostar da tua história. Eu participei da entrevista. Aí eu desliguei o celular e falei, vou desligar o celular essa hora porque eu quero que a Yasmin veja que o pai não é só isso. Naquela época, depois do Covid, né? Aí eu desliguei o telefone e fui molhar as plantas. Né? Quando eu fui molhar as plantas, eu olhei pra cima de casa que tava lá um prato vermelho com formato de calota de fusca, reluzente, 40 minutos. Aí eu falei assim, não, pra você ver, é tão comum que daí eu falei assim, amor, vem aqui, o que aconteceu? Tá tudo gravado também, você pode ver. Aí a gente chega lá e fala, que é? Amor, você pode filmar com o teu celular esse negócio? Ela olhou, o que é isso? É um cometa? Falei, amor, cometa fica participa da sua cara. Eu falei, meu Deus, amigo. Falei, pois é, o que você acha que é?
Ela falou, são aqueles bichinhos de novo? Então lá em casa, acontece que isso acontece mesmo. Quando já seguiram a gente da casa do meu pai, da nossa casa, a minha sogra filmou tremendo uma nave que passou no meu quintal, porque eles não acreditavam que eu falava, né? Eles são pessoas humildes, muito religiosas, amorosas. Daí eu falei, dona Celi, a senhora que vai filmar. Eu vi a nave vindo e ela filmando assim, tremendo, né? E eles passam no mesmo trajeto dos aviões que vão pousar no Afonso Pena. Tipo, nós estamos aqui, vocês não estão vendo? E era tão grande a nave que dentro dela cabia o avião. Caramba! Só que no filme não aparece isso. Então começa, há 15 dias atrás apareceu. Ela veio de novo, veio outra nave também. De longe você vê. E é justamente ali em cima. Entendeu? E tem outras histórias depois te conto, fantásticas. Tem vídeo que apareceram 10 naves lá. Caramba! E elas vieram fazendo fogo em cima dos apartamentos, todo mundo achando que era balão. Aí os meninos, aí no Facebook tava lá, os piados do cachoeiro que soltaram os balões. E não era nada disso. Não era, Alexandre. Eles fizeram barulho para chamar atenção. Soltaram fogos, igualzinho. Depois se reorganizaram no céu. Balão, quando anda, o vento leva. Eles não. Eles ficaram fixos, subiram e fizeram círculos, quadrados, e sumiram. Sabe? Eu falei, daí como eu faço parte hoje do núcleo de investigação de UFOs de Santa Catarina, eu peguei toda essa informação e mando pro Luiz Preste, que é o responsável por isso. E eu mandei pro investigador, o cara ficou assim, cara, não sei o que falar. Né? Sem palavras. E a Yasmin, que tinha visto aquele disco voador, falou, pai, você é exagerado, né? Aí um dia desse eu tava no carro com ela falou, pai, para no carro, que tem uma nave azul aqui. Aí eu entrei na rua escura, tava lá o disco voador azul, em cima do bairro assim, tá filmado também. E ela, pai, eu quero ir embora, pai. Não, agora você vai ficar até o fim aqui comigo. Você desconfiou? Tá aí agora. Tipo assim, entendeu? Então acontece, eu fui entendendo que aquilo era um tipo de comunicação, que eles queriam realmente... Eu estou entendendo que é isso que está acontecendo, né? Porque se segue você da sua casa, tá com seu pai, que dá 18 km de diferença, tem alguma coisa estranha. Se você vai abrir a janela, de repente a nave tá aqui, na frente do seu escritório, o que você acha que não tá normal, né? Você paga suas contas certinho, tá tudo certo. Sempre. Inclusive, caso os malas venham fazer besteira, já tá todo mundo avisado da Polícia Federal, tem até seguro pra família, viu, malas? Não sabe daí. Mas, Amir, é isso aí, cara. Muito obrigado pela conversa. Foi um papo muito diferente aí. Obrigado, pessoal, quem acompanhou a gente aí nesse podcast. Acompanhem as novidades aí durante os próximos episódios. Sempre acompanhem a gente no YouTube, no Spotify, lá no TikTok e também no Instagram. A gente fica por aqui, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, queridos. Obrigado. Show! Muito obrigado.